falando sobre a antítese do Ikigai. Quem vai falar com a gente a respeito disso, né? Falando que quando a gente chega ao final da vida e percebe que a gente, né, pode estar ali sem propósito algum e traz essa provocação por meio do que ele chama de filosofia bruta, né? A gente tinha um cara da comunicação bruta sendo, né, trocado aqui na agenda por um cara da filosofia bruta, né? E quem vai falar com a gente, né, é um amigo, antes de mais nada, mas ele é escritor, ele é palestrante, ele é educador corporativo em liderança, autor do best-seller A Revolução do Pouquinho, né, e do Plano de Trabalho para a Vida Toda, entre várias outras, né, obras que ele tem. Vem pra cá, Edu Zugaib! Valeu, André! Vou contar um pouco essa história aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tá ligado aqui? Vocês estão me ouvindo? Vocês ouviram essa pergunta durante 2 anos, né? Vocês estão me ouvindo? O bom é que vocês estão todos com a câmera aberta. Isso já me deixa muito feliz aqui, né? Não vou precisar pedir para ninguém abrir a câmera aqui. Bom, gente, eu lamento pelo João Gordo, também queria vê-lo muito, sou fã de punk rock, enfim, quem me acompanha também sabe que eu tenho um pezinho nessa essa cultura do punk. E hoje eu trago para vocês aqui essa conversa, essa provocação, essa instigação, vamos chamar assim, chamada antítese do Ikigai. Porque a gente... Quem ouviu falar de Ikigai aqui já? Todo mundo já ouviu falar de Ikigai, né? Ikigai tá aí em todos os e-mails, já chegou pelo menos uma vez na vida. Já chegou no seu WhatsApp pelo menos umas 2 vezes na vida. E a gente vai falar um pouco sobre a antítese disso. Quando eu falo de filosofia bruta, a gente está falando às vezes de desconstruir alguns clichês e tentar entender a partir desses tijolos largados pelo chão, como que a gente pode tirar algo que seja mais contundente, algo que seja mais provocativo, algo que seja mais, assim, incomodador. Porque se você me acompanhar nas minhas redes, você vai ver que eu não estou nem um pouco preocupado em ser palestrante motivacional, não tenho essa pretensão. Minha pretensão é ser muito mais um palestrante incomodacional, né? Muito mais ter esse tipo de incomodação. Então, filosofia bruta para uma vida com mais propósito. Vamos então entender a origem do Ikigai. Lá no Japão, por volta do ano de 1975, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa no arquipélago de Okinawa, que é um conjunto de ilhas lá, né? Enfim. E aí, por quê? Ali havia uma incidência de pessoas centenárias muito alta, a maior do mundo, talvez. E ali se entendeu que haveria de se ter um tipo de diferença na forma como essas pessoas conduziam suas próprias vidas. Para chegar pessoas ali na ordem de 34, quase 35 pessoas com mais de 100 anos a cada 1000 habitantes. Gente, é um índice altíssimo isso. Acabamos de ver aqui informações sobre expectativa de vida, você percebe que é algo muito alto. Então percebia-se o quê? Um envelhecimento lento. Percebia-se os pilares ali com uma dieta saudável, atividade física e uma mentalidade positiva, né? E aí tinha-se o Ikigai, a expressão Ikigai, como uma filosofia de vida que contemplava esses 3 pilares, certo? Aquela ali, como você pode perceber, é uma dessas pessoas centenárias. Vamos chamá-la aqui carinhosamente de Dona Miyoko, tá? Dona Miyoko vai ser a nossa personagem aqui. Dona Miyoko, legal. O que aconteceu então, né? Lá no ano de 2011, um autor, empreendedor, pegou o que seria um gráfico de um livro chamado Que haria se tu não tiveres medo? Meu espanhol é péssimo, tá? Mas o que você faria se você não tivesse medo? O que você faria se não tivesse medo? Pensa nessa pergunta que é o título desse livro. E lá havia uma ilustração, que é essa ilustração conhecida. Esse empreendedor chamado Mark Wynn, como você pode ver, ele está open to work lá no LinkedIn. Eu fiz questão de procurá-lo. Ele está open to work no LinkedIn. Ele conectou uma ideia a outra. Ele colocou a filosofia do Ikigai relacionada àquele gráfico que todo mundo conhece. Quando foi questionado sobre a origem daquilo, o Mark Wynn jogou a bola para um outro palestrante, um cara chamado Dan Bittner, falou, não, eu vi isso aí, essa conexão dessas ideias num TED desse autor chamado Zonas Azuis. E aí o pessoal foi atrás, né? Eu sou um cara que também busca essas coisas, o pessoal foi atrás para entender a origem do Ikigai naquela representação gráfica, certo? Legal.
Só que não encontrou nada, não encontra-se nada na obra lá do Dan Bittner e ficou uma grande interrogação. Bom, tudo bem, são coisas que acontecem. Você pegar ideias que estão soltas por aí, você conectar isso e daqui a pouco surgem novas ideias, mas conexões que muitas vezes não têm um fundo de originalidade ou de verdade, podemos até dizer. Podemos chamar isso até de pós-verdade, uma expressão bastante comum ultimamente. Legal, né? Então a gente vai pensar o seguinte, né? A Dona Miyoko, o mapa do Ikigai e o Mark Wynn. O mapa do Ikigai, como você conhece, é associado à filosofia japonesa, aquele mapa que tem aí circulando, a gente pode chamar isso talvez de uma fake news. Algo que não condiz com a origem. Não estou tirando o mérito da mensagem, porque agora a gente vai desconstruir isso e a partir disso nós vamos chegar numa outra análise. Uma análise invertida, mas que vai conduzir a gente também para um incômodo que nos ajudará a entender talvez a essência dessa filosofia. Tá certo? Então essa origem talvez não seja a origem devidamente comprovada. Bacana? Vamos fazer então um exercício de desobediência criativa aqui, tá? O que você sentirá ao chegar ao final da vida e perceber que viveu uma felicidade de mentira? Pensa nisso. Imagine você chegando no final da sua vida, você já deve ter um número na sua cabeça para imaginar isso. Enfim, todo mundo já pensou nisso pelo menos alguma vez. Quantos anos será que eu vou viver? O que eu vou estar pensando da minha vida lá? E aí você chega nesse número, que eu não faço ideia qual seja, e olha para trás e percebe que, cara, tem uma série de espaços ali que não foram devidamente preenchidos. Legal. O Ikigai, como a gente conhece, está aqui. O que eu sei fazer bem, né? O que eu posso receber para fazer, né? O que mais temos ali? Aqui você cria uma vocação e a partir dali você reverbera para uma vida que podemos chamar uma vida agradável. Quando você avança um pouco mais do que o que é bom para o mundo, na intersecção com aquilo que você pode receber para fazer e um pouquinho também do que você sabe fazer de bom, você reverbera uma profissão, talvez, que vai entregar para o mundo uma vida produtiva. Quando você reverbera um pouco mais aqui, descobre um outro fator, o que eu amo fazer, e a intersecção disso com o que é bom para o mundo, nasce uma paixão que reverbera para a realidade externa a nós, uma vida plena. E por fim, aquilo que você ama fazer, interseccionado com aquilo que você sabe fazer bem, se traduz talvez numa missão de vida, que vai reverberar para o mundo lá fora uma vida com significado. Aí entra aquela conexão que o Mark Twain fez. Isso estava no livro, sem nenhum nome ali dentro. Era apenas uma grande pergunta. Ele colocou o Ikigai ali, e aí se construiu essa história que a gente replica por aí. Ikigai, que na concepção da palavra significa razão de ser. Bacana. Aí vem a filosofia bruta. Nós vamos pegar agora esse quebra-cabeça e vamos desmontá-lo. Vamos desmontar esse quebra-cabeça e virar as peças. E vamos entender como que seria essa vida sem um propósito. Sem ter tido nenhum tipo de missão, de vocação, de paixão, de profissão. Vamos então, eu tenho um núcleo aqui, um dos elementos que diria no final da minha vida eu olhar para essas décadas que ficaram para trás e perceber que meu coração nunca bateu no agora. Deve ser muito doloroso isso. Você sempre viveu ou no passado ou no futuro sobre os quais você não tem nenhum tipo de controle. Talvez um pouquinho de influência no futuro que você vai fazer no dia de hoje. Você percebeu que é um pouco mais quadrado, né, o elemento ali. Legal, aí você tem um outro elemento que diz que você apenas esperou a decisão dos outros ou a ação do tempo para poder agir na sua vida. Pense em você olhando para a vida que você viveu e para a qual não há mais tempo de você agir. Não há mais tempo de você reagir. Há apenas tempo para lamentar. Você, então, vai ter aqui uma vida extremamente ansiosa. Essa foi a vida que você viveu quando você colocou esses dois elementos
em conjunto, em consonância, em intersecção. Uma vida ansiosa que, por sua vez, te trouxe um quadro de angústia, boa parte dessas décadas que você viveu. Legal, vamos então para o terceiro quadro. Eu não defini uma direção aos meus recursos. Recursos que podemos entender, aqueles que nós influenciamos. Porque eu não sei se contaram para você, mas nada está sob nosso controle. Boa parte está sob nossa influência, mas nada está sob controle. A questão é que às vezes a gente influencia tão bem, indo às vezes muito além no resultado projetado, idealizado, planejado, daquele 100% que você idealizou como uma meta, e às vezes você ultrapassa isso, que te faz acreditar que está tudo dominado, que você, conseguiu atingir aquilo porque estava tudo sob controle. Não há controle. O que há no máximo é influência. Influência sobre alguns recursos, chamar assim, primários. Inicialmente, o nosso conhecimento. Você está aqui hoje procurando conhecimento. Você pode concordar ou não com ele, mas de alguma forma vai alimentar o que você conhece. Conhecimento que hoje tem uma expressão bacana no mundo corporativo, que já é uma expressão que já existia há algum tempo, chamada lifelong learning, o aprendizado para toda a vida. Eu acho que a melhor tradução que eu já encontrei para aprendizado para toda a vida seria vergonha na cara. Algo que a gente precisa ter como premissa básica para quem quer ter uma vida em contínuo movimento, contínuo desenvolvimento. Então, bacana, você tem outro recurso que é a sua saúde física, a sua saúde emocional, sua saúde mental. E o quanto se falou de saúde mental nesses últimos anos e continuaremos falando muito ainda, porque parece que a brincadeira está só começando. Muitas empresas, muitas organizações percebendo que se não investir em saúde mental, você estará deixando de investir, olha que louco isso, num fator de sucesso para os negócios. Saúde mental virou fator de sucesso. Falasse isso há 5 anos, você teria uma resposta talvez do seu gerente: você está de brincadeira comigo? Eu ainda tenho que me preocupar com a saúde mental do meu funcionário? Pô, o cara já recebe o salário, já tem uns benefícios bacanas. Ele não tem tempo nenhum para usar esses benefícios, mas ele recebe uns benefícios legais. Então, se vira. Você que se vire com a sua saúde mental, vai chorar no colo da sua mãe? Era mais ou menos isso que se falaria. Então, outro recurso seria o nosso tempo, a gestão do nosso tempo. Recursos primários. O quanto nós entendemos que fazer mais e melhor, mais ou melhor era o grande dilema, faço mais, faço melhor. Tem que ceder espaço para o fazer mais e melhor. Mais e melhor influência sobre esses recursos. Uma melhor gestão do seu tempo. Então, de repente, tudo aquilo que se vivia na época pré-pandemia, 3 horas no transporte para chegar no trabalho, que infelizmente nem todos terão essa possibilidade, mas 3 horas para chegar no trabalho, você percebeu que era um tempo valiosíssimo. E o tempo muitas vezes dedicado para questões que você teria que gerir emocionalmente e ficava fritando muitas vezes em pensamentos e sentimentos que não levavam você a nada. Por fim, nós temos aqui o recurso das nossas relações. Quanto nós influenciamos nossas relações? O quanto nós percebemos que as nossas relações são importantes nesse período que ainda estamos vivendo esse caldo de complexidade. Muitas relações foram perdidas nos últimos 2 anos. Muitas relações foram abaladas nos últimos 2 anos. A crise, por sua vez, colocou a gente, trouxe os nossos valores à flor da pele. O pessoal fala, a pandemia vai melhorar a gente. Você lembra disso? Você falou isso no começo da pandemia. A pandemia vai melhorar a gente. Não, melhorou. Eu olho a minha foto hoje, olho a minha foto antes da pandemia, tá 10 vezes pior o negócio. Melhorou nada. Mas pensando na questão de valores, a pandemia, a crise revelou os nossos valores.
trouxe-os à flor da pele e a partir daí houve muitas decepções. Por outro lado, você está vivendo num mundo muito mais autêntico. Isso é uma vantagem. Você consegue identificar quem é quem, né? Bacana, então você tem aí os recursos, teu tempo, conhecimento, saúde, relações, os quais você influencia. Você não controla, você influencia. Tá? A partir da boa influência sobre esses recursos, você vai até construir um quinto recurso, que seria aquele financeiro, que normalmente a gente colocava no primeiro ponto. A partir dessa gestão de recursos, você constrói uma segunda camada de recursos, na qual está ali incluso o nosso recurso financeiro. Legal? Temos ali, quando você coloca essa vida em confronto com aquele outro elemento, não defini uma direção aos meus recursos, apenas esperei a decisão dos outros e a ação do tempo. É o que podemos chamar aqui de delegação burra, né? Uma delegação que você joga para o tempo ou para a decisão alheia a sua possibilidade de ser feliz, de ter algum tipo de sucesso. Eu adoro a palavra delegação, falar isso num evento de RH é até perigoso, mas você tem que entender que a delegação para o tempo e para a decisão alheia não é a melhor delegação. Delega para a sua equipe, estimula a autonomia, estimula o incentivo, incentiva essas pessoas a se desenvolverem. Isso é a melhor delegação. Aqui não. Bacana quando você coloca isso em intersecção, você chega numa vida de cansaço. Uma matemática de cansaço. Onde você multiplica 1 milhão vezes zero continuamente. E o final dessa conta você sabe qual é? 1 milhão vezes zero. Vai ser sempre zero. Você se consome numa multiplicação onde um dos fatores é zero. Vai ser zero sempre. A sua vida entra numa exaustão. Ou burnout, como a gente fala. Uma palavra mais chique também, para explicar um problemaço. Tá? Bacana? Eu não vivi aquilo que eu acreditei. Não vivi aquilo que eu acreditei. Eu vivi apenas o sonho dos outros. Mesmo que não fizesse o menor sentido comigo. Eu apenas vivi o sonho dos outros. Eu não persegui o meu próprio sonho dentro, às vezes, da organização, que também tem um sonho maior. Eu não busquei congruência entre a minha felicidade e a felicidade da organização enquanto organização. Aí você vai ter uma vida que vai te conduzir para um caminho de depressão. Uma vida que naturalmente vai reverberar para o mundo na forma de impotência. Um sentimento que é muito ruim. Sentimento de ver as coisas acontecendo e você não ter força mental, física e emocional para poder lidar com aquilo. Por fim, ali onde você tem a intersecção do não vivi o que acreditei e meu coração nunca bateu no agora, você vai ter uma vida extremamente estressante, que naturalmente vai reverberar numa existência altamente pessimista. Legal. Lá no mapa anterior do Ikigai, você tem 4 elementos. O Ikigai está lá como uma razão de ser. Eu queria que você se projetasse nessa sua vida, no final dos seus dias de vida, olhasse para o passado, entendesse tudo isso que a gente colocou aqui e pensasse numa outra palavra também de matriz japonesa. Uma palavra que diz pra gente, né, que explica aquilo que está naquela intersecção toda, mas que diz pra gente mais ou menos assim. Caguei. É essa a vida que você quer? É esse o sentimento que você quer ter quando olhar para tudo aquilo que você viveu? Então, meus amigos, nessa desconstrução que a gente fez aqui, ao invés de trazer uma razão de ser, a gente quer apenas estimular você a uma razão para correr, para se mexer, para entender, para se conhecer, para buscar compreender as suas vulnerabilidades, as suas forças e o quanto que você está efetivamente sendo protagonista na sua vida. O quanto você está sendo efetivamente agente das mudanças que você tanto deseja que aconteçam externamente a você. A pandemia, como falamos, ajudou a gente a entrar num momento de interiorização muito grande. Num momento de autoconhecimento muito potente.
Muita gente encontrou muitas coisas bacanas, outras pessoas encontraram coisas assombrosas acerca de si mesmo. Mas a questão é, pense naqueles últimos minutos de vida. Olhe para trás. Se for essa que é a vida que você quer, ou não, melhor começar a correr. Eu agradeço a presença de vocês, eu gostaria de ter ocupado essa arena tão gigantemente quanto o João Gordo faria, mas eu espero que essa incomodação incomode de verdade, reverbere para valer. Não seja uma pulga atrás da orelha, seja um poodle atrás da orelha. Algo que realmente fique latindo, te incomodando. E que daqui a algum tempo a gente tenha a oportunidade de se encontrar num evento presencial ou online, nesse mundo híbrido que se descortina, e você possa falar para mim assim: cacete, Eduardo, caramba, velho, você me deixou incomodado. É apenas isso que eu desejo. Muito, muito, muito obrigado pela presença, pela atenção. Obrigado, Escola do Caos. Espero que a nossa mensagem reverbere para valer. Valeu!